Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Mais uma vez, @desjejum bíblico. Hoje, dia 29 de janeiro. Muito bom receber você aqui no nosso canal. Como sempre, se você já nos acompanha, não esquece de curtir, compartilhar este vídeo. Se você é novo aqui, se inscreva já, até para você receber notificações de novos vídeos. Já nos segue, está aqui do ladinho, deste lado. Se você estiver no TikTok, clica aqui para nos seguir. Comente o que você gosta, o que você não gosta. Sempre bom saber a sua opinião. De repente, algum tema que você queira ver aqui, né? Sempre bom. Ano bíblico, não posso esquecer de falar de ano bíblico. Para você que está no ano bíblico sequencial, hoje você vai ler Levíticos de 23 a 26. Então, Levíticos 23, 24, 25 e 26. E para você que está no ano bíblico cronológico, Êxodo de 5 a 7. Êxodo, capítulo 5, 6 e 7. É isso, pessoal. Recadinhos dados. Vamos para a nossa vinheta. Aguardo você. Muito bom. Muito bom ter você aqui. E aí, nosso versinho hoje está lá em Lucas. Nosso personagenzinho, que ele era baixinho, mas nós vamos falar sobre isso. Nosso texto hoje está lá em Lucas 19, versos 8 a 10. Lucas 19, 8 a 10. Folheie aí sua Bíblia. Ó, barulhinho de Bíblia sendo folheada. Enquanto você folheia sua Bíblia, vamos orar. Bom Deus, invocamos o teu nome, agradecidos por mais um dia que o Senhor nos dá, pelas bênçãos que o Senhor nos dá, Pai. Pedimos agora que vamos abrir a tua palavra, que teu Santo Espírito nos unja e possamos falar a respeito de ti. Que esta mensagem chegue, Pai, em tudo quanto é lugar e que a tua mensagem possa ser pregada. Nos conduza, perdoa os pecados por Jesus. Amém. Amém. Você já viu o personagem, né? Viu lá na vinheta? Zaqueu. E aí o nosso versinho tá lá em Lucas 19, 8 e 10. Já abriu a Bíblia? Se não abriu, acompanha com a gente, tem aqui na tela. O verso nos diz assim: Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém aqui extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Precisamos entender, precisamos contextualizar. Sem contextualizar, não vamos chegar a lugar nenhum. Então, vamos entender. Jesus, ele estava passando por Jericó. E ao ele passar por Jericó, né, Jesus ia passando nas cidades e aquela multidão ia ali ao redor de Jesus, querendo milagres, querendo ouvir a palavra que ele tinha para falar, querendo conhecê-lo, querendo confrontá-lo, no caso de alguns, né? E aquela turba, né, aquela multidão em volta de Jesus. E a história nos narra que Zaqueu era um homem de baixa estatura, né? E ele subiu numa árvore de sicômoro. Então, para ver Jesus passando. E ao Jesus passar por aquela árvore, ele olha para cima, vê Zaqueu e fala: Zaqueu, desce, porque hoje eu vou almoçar na sua casa. Me convém hoje almoçar em sua casa, né? Desce depressa, porque hoje eu devo pousar em tua casa. E apressou-se, desceu alegre. E aí, lógico, né? Sempre tem aqueles comentários, e vendo isso, verso 7, né, um pouquinho antes, e vendo isso, todos murmuravam dizendo: Ele foi ser hóspede de um que é pecador. Então vamos contextualizar. Primeira coisa, quem era Zaqueu? Zaqueu, verso 2, ele nos fala que ele era chefe entre os publicanos e ele era rico. Então, para você entender, quem eram os publicanos? Publicanos
eram quem cobrava impostos e taxas para o governo romano. Lembra? O povo de Israel ele está sob o domínio do povo romano, né? Geralmente eram judeus que trabalhavam para os romanos, o que deixava eles mal vistos. Eles tinham mal reputação, principalmente por questões de prática de extorsão, né? O sistema de cobrança também não era muito fiel, porque permitia que cobrasse mais do que realmente deveria ser cobrado, e eram vistos como impuros diante da lei judaica. Então, ser um publicano era um problema. Ser chefe do publicano era pior ainda. Né? E Zaqueu estava nessa posição. Ele era literalmente tido como um traidor entre o povo de Israel, né? Entre os judeus ali presentes em Jericó. Né? E aí só algumas curiosidades, né, que eu fui olhar aqui. Zaqueu subiu em uma árvore de sicômoro, né? E aí algumas curiosidades. Essa árvore ela pode atingir de 10 a 15 metros. Porém, ela tem galhos baixos, o que facilita que as pessoas subam nela. E outra coisa, ela era muito comum, sendo plantada muito comumente à beira das estradas. Então, o que faz todo sentido, corrobora com a história de Zaqueu. E aí outra coisa que eu fui ver era com relação à altura, porque a história enfatiza muito que ele era um homem de baixa estatura, por isso ele subiu no sicômoro. E aí eu fui dar uma olhada. E aí os estudos históricos e antropológicos dizem que os homens judeus do século I tinham em média de 1,60 a 1,70. Então, ou seja, né, Jesus tinha de 1,60 a 1,70. A Bíblia não fala isso, mas os estudos dizem isso. E aí Isaqueu era um homem de baixa estatura, então eu imagino que ele devia ter menos que 1,50. Por quê? De 1,50 a 1,60 era o comum. E ele tinha baixa estatura, então quanto que ele devia ser muito baixo realmente, inclusive para os nossos padrões, né? Hoje nós aqui, nosso padrão aqui no Brasil é 1,70, homens 1,70, 1,80 é normal, né? E aí, Zaqueu devia ter 1,50, mas é meramente especulação, só para nós entendermos aqui, só para nós é, contextualizarmos. Então, de novo, Jesus entra em Jericó, o chefe dos publicanos, que na verdade é um cara judeu que trabalha para os romanos, cobrando impostos e às vezes fazendo extorsão contra os judeus, sobe na árvore. Jesus olha para aquela árvore, vê, desce que eu vou pousar na sua casa. Todos murmuram, né, que Jesus ia para casa de um pecador, mas Jesus entra e aí Zaqueu fala, ó, tô devolvendo tudo que é metade do que é meu, se eu roubei de alguém eu vou devolver 4 vezes mais. E Jesus fala, ó, hoje tem salvação na sua casa. Esse é o resumo da história. E aí algumas reflexões, né? A busca sincera. Zaqueu demonstrou um desejo genuíno de ver Jesus, superando obstáculos físicos e sociais. Né? Ele se deu um jeito. Né? E aí fica também aqui para nós pensarmos, né? Hoje nós temos a facilidade de abrirmos a Bíblia, de ouvir a Santa Palavra de Deus, de irmos aos cultos, de estarmos na igreja, de ouvirmos a respeito da Palavra de Deus. Não temos que subir em árvores, pelo menos não aqui nos grandes centros, não aqui no Brasil, né? Mas nem sempre aproveitamos as oportunidades. Transformação imediata. O encontro com Jesus provocou uma mudança instantânea no coração de Zaqueu. Arrependimento prático. Zaqueu não apenas se arrependeu, mas tomou medidas concretas para corrigir os seus erros passados. Às vezes nós arrumamos apenas desculpas para os nossos erros passados. Generosidade extrema. Ele foi além da restituição legal, demonstrando uma transformação profunda em seus valores. Ele queria devolver 4 vezes mais se ele havia roubado alguém. Salvação declarada. Jesus reconheceu publicamente a mudança em Zaqueu, afirmando a realidade da sua salvação. Hoje tem salvação nesta casa. E aí eu gostaria de deixar algumas aplicações, né? Como podemos demonstrar arrependimento genuíno em nossas vidas? Né? E aí eu abro até um parênteses aqui com relação, por exemplo, a Judas Iscariotes, né? Ele não apareceu na nossa lista de personagens, mas a diferença, né? Zaqueu teve uma postura prática. Judas Iscariotes se escondeu
e tentou de alguma forma, quando ele não conseguiu resolver da forma que ele queria, ele deu cabo de sua vida, né? E aí Zaqueu não, Zaqueu foi e resolveu do jeito certo. De que maneira a história de Zaqueu nos desafia a praticar restituição generosa, né? Às vezes subtraímos, né? E até com relação a Deus, né? Outro dia eu falei a respeito disso, Malaquias 3, 9 e 10, o que havemos, o que estamos roubando, né? E aí Deus fala, estamos roubando nos dízimos e nas ofertas. Nós temos restituído, nós temos sendo generosos nas nossas restituições das bênçãos que Deus nos dá. E aí, por fim, como podemos buscar ativamente o encontro com Jesus? Como tem sido a sua vida? Como tem sido a minha vida? Nós temos buscado encontrar com Jesus? Nós temos lido a Bíblia, ano bíblico, por exemplo? Nós temos estudado a Bíblia? Se eu te convidar para você falar aqui sobre um tema que você realmente conhece, qual seria esse tema? Qual é o tema que você realmente conhece? Você tem orado a Deus? Você tem jejuado? Você tem participado dos cultos? Você tem buscado a Jesus? De repente estou falando para alguém que não está em nenhuma denominação e nesse momento está pensando o que fazer da vida. Faça como Zaqueu. Vá atrás. Encontre com Jesus. Busque. Né? Você não vai precisar subir numa árvore de sicômoro, num pé de sicômoro. Ele está aí ao seu lado. Só se ajoelhar, orar, abrir a Bíblia que ele vai te responder. Ele com certeza estará ao seu lado. Que Deus abençoe. Deus os guarde. Deus os bendiga. E que possamos seguir o exemplo de Zaqueu. Vamos orar. Santo bom Deus, mais uma vez invocamos o teu nome e imploramos, Pai, que possamos seguir o exemplo de Zaqueu. Queremos buscar a Ti, queremos Te ver, queremos escapar dos nossos pensamentos que nos arruinam e ir atrás de Ti, Pai, para Te ver. Pedimos também que nos dê um coração desejoso por arrependimento, um arrependimento genuíno, um arrependimento que nos faça mudar de vida. Nos conduza, nos guarde, novamente perdoe nossos pecados. Por Jesus. Amém. Amém. Tenham todos um ótimo dia. Nos vemos amanhã. Até mais.